Perfeito. Para receber o Wendel, nós precisamos agora fazer algo que até então não foi feito na televisão brasileira. Para receber o Wendel, precisamos fazer o quê? Uma fusão! É nóis! Seja bem-vindo, Wendel. Wendel, meu querido, seja muito bem-vindo. Galera, vocês podem trazer essa poltrona vermelhona aí para mim, por gentileza? Isso, que maravilha. Aê, por favor. Assim, Wendel, o nome desse cara que estava aqui é Marcos, e o meu é Marcos também. Aí se você faz uma fusão de Marcos com Marcos, o que é que se torna? Se torna um momento marcante. Porque para mim é muito marcante estar aqui com você. Ele não se aguenta. Câmera 3, consegue me enquadrar aqui, legal? Aê, que maravilha, que delícia. Show de bola. Wendel, primeiramente, para mim, particularmente, é um prazer, é um privilégio enorme poder falar contigo, não é? Eu tinha cerca de 8 anos, 7 anos de idade, quando eu comecei a assistir Dragon Ball. Não é? E eu lembro assim, cara, que a minha felicidade, a gente era muito pobre, não é? E quando eu falo isso, né, eu assisti as suas entrevistas, assisti cuidadosamente aquela que você me mandou, e eu sei que você sabe isso que eu estou falando. Então a gente tinha pouca coisa, né? A gente passava muita dificuldade. Eu morava num barraco de madeira que quando ventava, balançava, e uma vez 5 telhas voou lá de casa, né? E caiu chuva em mim e tudo. E a minha felicidade, cara, era chegar em casa e assistir Dragon Ball Z. E esse momento, para mim, é muito especial, por quê? Porque foi através da sua voz que eu aprendi a sorrir. E para mim é muito, sabe, é muito especial receber você. Galera, com vocês, o Wendel Bezerra. O Wendel é ator, o Wendel é dublador, o Wendel é diretor, e o Wendel é uma referência, não só agora, mas é uma referência eterna para a nossa geração e para as gerações, na verdade, que estão por vir. Wendel, seja muito bem-vindo, meu querido. Como você está? Tudo bem? Como é que tá, mulheres? Muito obrigado aí pelas palavras, pelo carinho, pelo convite. Estou muito contente aqui. Não sei como é que tá aí, mas está um dia de sol bonito, céu azul aqui, e não podia ser melhor. E, cara, tô aqui de coração aberto para a gente papear, para a gente conversar. E como eu costumo dizer, né, a minha profissão, ela me permitiu levar felicidade diariamente para as pessoas até hoje, e eu tentei ampliar isso na minha vida através do meu canal, através de cursos, através da minha empresa, eu propiciar cada vez mais coisas bacanas e que sejam impactantes de forma positiva na vida das pessoas, assim como eu recebo diariamente coisas como as palavras que você acabou de falar. Isso me traz felicidade, me traz alegria, orgulho e me incentiva a cada vez mais estar dando o meu melhor. Perfeito. E todos nós, na verdade, né? Eu, a equipe, todos os nossos inscritos, né? Toda a galera que está assistindo, toda a galera que segue você, que é seu fã. Essas são não apenas palavras minhas, são de todos nós. É porque eu tenho uma facilidade, sou escritor, então eu tenho uma facilidade, porque quando eu estou com o coração na boca, eu estou à vontade. A maioria da galera, quando o coração vem na boca, a galera fica desesperada, mas eu tenho essa facilidade. E a primeira pergunta, né, que eu quero fazer para ti, o Wendel, eu pensei muito nessa pergunta, mas se não houvesse o Wendel, se não houvesse a voz de Goku, se não houvesse a voz de todos esses personagens, mas principalmente, Wendel, se você não existisse, que falta você faria? Cara, nossa senhora, é que assim, a gente fica aqui entre Na verdade, eu acho que nenhuma. Porque a gente tende, né, o ser humano tende a lidar muito com o ego, a querer alimentar o seu ego e achar que ele é mais importante do que é, que ele é mais engraçado do que é, que ele é mais interessante do que é. Eu sei que eu impacto através da minha família, através da minha empresa, através de cursos, né, que eu já dei, na vida das pessoas positivamente. Mas outros poderiam ter feito isso talvez até melhor.
Então, eu não tenho essa pretensão ou essa visão de que eu sou imprescindível para qualquer coisa. Eu sou imprescindível para mim. Eu sou imprescindível para mim. Eu tenho que ser legal comigo, eu tenho que ser honesto comigo, eu tenho que ser bacana comigo, eu tenho que ter uns papos pesados comigo mesmo, de cobrança, de reclamação, enfim. Mas eu acho que o meu maior impacto, a minha maior diferença é comigo mesmo. E com Deus, né? Eu acredito em Deus. Então, mas para o mundo, eu tento fazer o meu melhor, mas o meu melhor, ele é o meu melhor para mim. Eu tenho que procurar ser o melhor Wendel a cada dia, né? E a gente fica esperando sempre um elogio, um carinho, um abraço, um reconhecimento, quando, na verdade, eu lembro da minha mãe falando, quando eu tirava 10, e eu tirei muito 10 da escola, às vezes eu ia lá e falava, olha, eu tirei 10, ela falava, você não fez mais que a sua obrigação. Então, eu tenho isso na cabeça até hoje, assim, com relação a quase tudo. As pessoas se autoelogiam muito, usam as redes sociais para se perfazer e ganhar mais elogios, quando, na verdade, você estava recebendo para fazer o que você fez. Você fazer bem feito é o mínimo que se espera, né? Fantástico, fantástico. E a sua resposta foi fantástica, porque todas as vezes que eu fiz essa pergunta para alguém, a pessoa sempre pontuou exatamente isso. Poxa, cara, se eu não existisse, eu faria falta, eu teria um impacto em um local, teria impacto em vidas, e eu não duvido disso, sinceramente. Eu, sinceramente, sendo muito sincero com você, né, com a Akira Toriyama, com todo mundo, se não fosse a sua voz no Goku, não seria a mesma coisa. Tô mentindo, produção? Produção, tô mentindo? Eu não tô mentindo, porque realmente não seria. Mas a sua resposta é muito interessante, Wendel, porque realmente eu acho que a maior falta que a gente faz é a falta que nós fazemos a nós mesmos. Infelizmente, com o tempo vai passando, eu acredito até... E isso vai sendo nutrido desde criança. A gente vive tanto para os outros, para os outros, para os outros, e a gente tem dificuldade de viver para a gente. Né? Tem pessoas, cara, que não se olham no espelho, saca? Que só se olham no espelho na hora de arrumar um cabelo, que não olham quem elas são. Sabe, que não tem essa experiência, igual você falou, de discutir consigo mesmo, de criar problema consigo, de falar, cara, eu não me aguento, mas também de se cuidar, de se preservar. E você sempre teve essa intimidade com você mesmo, ou esse autoconhecimento ele foi sendo construído? Não, ele foi sendo construído, mas eu tive a boa sorte de ser filho mais novo, e... Então, eu tinha 3 pais, né, que os meus 3 irmãos mais velhos, e em função da nossa vida difícil, pobre e tal, você precisa se virar mais do que quem tem tudo na mão. Isso não é um preconceito, é um fato. Né? Você precisa se virar. Então, os meus irmãos, eles iam me ajudando nesse caminho, assim, dando dicas, faz isso, faz aquilo, cuidado com isso. A minha mãe, ela tinha muita sabedoria popular e isso nos ajudou bastante. E eu tive a boa sorte de eu ser naturalmente observador, eu era muito quietinho. Eu não era aquele cara que fica falando, que fica opinando, eu esperava todo mundo falar, criava aqui os meus próprios conceitos. E tem muita coisa que eu, aos 46 anos, hoje, acho, e eu já achava isso com 10 anos. Então, isso foi muito legal, acho que foi uma boa sorte que eu tive. Mas, sem dúvida, eu vim crescendo e aprendendo muito mais. Nos últimos 2, 3 anos, eu aprendi imensamente com um monte de gente jovem, né, de gente ativa, de gente participativa, que tem outra cabeça. E isso foi muito legal para mim. Mas eu acho que o grande ponto do que você estava falando é essa coisa do ego, né? E não que o ego, às vezes a pessoa fala, não, mas eu sou humilde, não sei o quê, mas ela não tem a percepção. O ego não é só isso, você querer aparecer, você ser egocêntrico, mas é o que você falou. O cara não faz uma coisa porque, puxa, mas meu pai vai dizer o que minha mãe vai falar, pô, meus amigos vão não sei o quê. Então ele está vivendo a vida dos outros o tempo inteiro, o tempo está passando, ele está cada vez perdendo tempo de buscar a felicidade, de encontrar seu caminho, de se auto-perceber e se auto-realizar, porque ele está
vivendo a vida que os outros esperam, que os outros julgam ser certo ou errado. E esse acho que é um caminho da infelicidade, quando você não faz aquilo que você acha que faz sentido para você. É uma linha tênue, porque muitas vezes a pessoa acha, então vou fazer só o que eu quero. Não é bem isso. Você tem que ter sabedoria, tem que ter tranquilidade, pesar prós e contras, porque também tem outro detalhe disso, das suas escolhas. As pessoas querem fazer escolhas, mas não querem lidar com as consequências dessas escolhas. A partir do momento que você aceita lidar com as consequências, aí você é dono da sua vida, aí você é adulto, você é protagonista, e aí é o caminho de você encontrar felicidade. E vai tomar porrada, vai errar, vai ser traído, mas isso não é para te deixar triste, isso é para construir os degraus do seu caminho e você começar a aprender com eles em busca dessa felicidade, que não é uma felicidade plena do mundo das fadas, né? E foram felizes para sempre, né? Não é. Felicidade é um estado de espírito eterno. Só que isso não quer dizer que você não fica bravo, não fica triste, não vai chorar muito, não vai ter momentos de depressão. Você vai ter tudo isso. Até porque é isso que faz a felicidade existir e a você saber dar valor a ela, né? O cara que passa o dia inteiro fazendo isso aqui, não sei se dá para ver, isso aqui na fábrica. Tá dando. Ele faz isso aqui o dia inteiro. Tu vai colar um quadro com essa dupla face, né? Vai colar um troféu, né? Diga aí. Mas, né, o cara passa parafuso o dia inteiro. A máquina vem e ele faz isso aqui. Ele faz isso aqui. Cara, é chato? Não é engrandecedor? Não é... não estou impactando? Não estou acrescentando? Não me sinto aprendendo? Talvez. Mas se esse é o seu trabalho hoje, se é isso que você faz, se é essa a sua atividade, você tem que achar um jeito de ser feliz com isso aí. Então você tem que pensar que, poxa, esse prego aqui vai ajudar na prótese de uma menina que precisa, e pô, eu estava lá, minha mão está lá naquela prótese, eu estou exercitando bíceps, tem gente que paga uma nota na academia para ficar bonitão, estou fazendo isso, estão me pagando ainda para fazer isso. Você tem que achar mecanismos de buscar a felicidade, porque tudo, se você quiser, a gente reclama de tudo. E o que eu costumo dizer é que quem agradece não tem tempo de reclamar. E o contrário é verdade. Se você quiser reclamar, você não vai ter tempo de agradecer. Então, você pode agradecer por aquele trabalho, tem um monte de gente passando fome. Tem jeitos de agradecer, basta você querer focar e buscar. E quanto mais você agradece, mais a vida vai te trazer e a tua condição vai mudando. Você ficar só reclamando, né? Você acha que em algum momento o universo vai falar, poxa, coitado do Wendel, realmente, tudo que ele reclama tem razão, vou dar aqui para ele uma fada, um castelo, uma Ferrari. Isso não existe. E se você esperar isso, você está fadado à infelicidade. É você que cria a sua felicidade, né? O nosso universo, ele parte da sua mente e não do que está à sua volta, né? Não são as suas condições que determinam o seu futuro, mas as suas percepções e atuações. Como você disse, né? Pô, eu vivi ali numa favela, num barraco e tal. Se você coloca na sua cabeça que em função disso você está ferrado, acabou. Você determinou. Então não são as suas condições, mas sim as suas atitudes que vão determinar se a felicidade está presente na sua vida ou não. Com certeza. Há uma fala muito interessante de Jean-Paul Sartre, que foi prêmio Nobel de literatura, e até hoje o único que não foi receber o prêmio, porque ele dizia que ele não era escritor, ele era filósofo. Jean-Paul Sartre, ele dizia, não importa o que a vida fez com você, o que importa é o que você faz com o que a vida fez de você. E até dentro da sua fala e do seu pensamento, isso é muito interessante, porque todo esse processo de autoconhecimento, de descobrir quem você é um processo muito interessante, porque é um mergulho, né? Inclusive, hoje é o dia do mergulhador. E é muito interessante quando a gente tem a possibilidade de fazer esse mergulho dentro de nós, né? Sócrates, que foi o pai da filosofia
ocidental e de todo pensamento sistemático, ele aprendeu grande parte daquilo que ele conhecia quando ele chegou num templo, chamado Templo de Delfos, e lá tinha uma máxima: conhece a ti mesmo. Conhece a ti mesmo. É interessante, Wendel, porque a maioria de nós, não é que a gente não se ame, não é que a gente não se conheça, é porque a gente não quer se conhecer. Porque talvez, durante todo esse nosso lastro de experiência de vida, nós sempre fomos vistos pela ótica de outras pessoas. E na ótica de outras pessoas, nós éramos preguiçosos, não éramos suficientes, nós não éramos interessantes. E chega uma hora que a gente passa a acreditar nisso. Chega uma hora que a gente deixa que outras pessoas passam a dublar a nossa vida. E quando a gente passa a se enxergar dentro da voz de outras pessoas, a gente se cala. Não é? Eu acredito, sem dúvida alguma, que é muito significativo para você fazer o que você faz, porque a gente faz o que a gente faz, porque a gente é quem a gente é. E, sem dúvida alguma, né, eu acredito que o personagem mais especial que você já dublou até hoje, e que você dubla até hoje, é exatamente o Wendel Bezerra. Ou eu estou enganado, Wendel? Eu aprendi muito com os meus personagens. Acho que isso foi uma coisa legal que eu talvez instintivamente tenha feito, às vezes conscientemente, à medida em que eu estava dublando ali um personagem, especialmente aqueles que você dubla várias vezes, né, que te ajuda a criar uma intimidade ali com o personagem, eu trazia para mim coisas para a minha pessoa. Então, por exemplo, eu não vou falar do Goku, porque o Goku ele é maravilhoso. Então, se eu ficar dizendo que eu peguei isso, eu vi um maravilhoso aqui. Né? Superior. Mas o Cake Boss, né, o Buddy Valadares. Sim. No começo eu não gostava dele. Sério? Eu achava ele meio mala, meio arrogante, meio, né? Eu só gostei dele depois que eu assisti o programa dublado também, viu, Wendel? Aí, à medida em que eu fui gravando, no meio desse processo de ir dublando ele, porque eu dublo o Buddy há, sei lá, acho que mais de 10 anos, uns 12 anos talvez, eu comecei a virar empresário. E aí eu lidava com situações onde eu tinha que falar com um funcionário, ou contratar alguém, ou dar uma bronca, ou animar a equipe, incentivar. Eu tinha que lidar com cliente, com situações, cliente legal, cliente chato, cliente que quer pagar pouco, né? Enfim, tudo que envolve você ter uma empresa. Aí eu comecei a reparar, é aquela coisa de quando a gente tenta ser feliz, né? De buscar coisas para ser feliz. O programa ali é de entretenimento, mas eu comecei a reparar em pequenos detalhes que ele fazia com os funcionários, que ele fazia com o trabalho, que ele fazia com a profissão, como ele lidava com um cliente ou com o outro. E aí eu fui pensando essas coisas e exercitando na minha pessoa. E isso é uma coisa que eu faço bastante com os personagens. O Bob Esponja, por exemplo, o que você aprendeu com o Bob Esponja? Fazer hambúrguer de siri? Incrível. Não foi isso. Exatamente. Mas uma coisa que eu aprendi com o Bob Esponja é que, assim, a gente hoje em dia vive a cultura do sextou, que é legal, é engraçado, né, bacana e tal. Mas, quando você, sem querer, entra nessa vibe de sextou, significa que o domingo à noite, até sexta às 18 horas, a sua vida é ruim. E aí você não vai achar felicidade, porque você já partiu do pressuposto que só é legal a balada, a bebida, a farra, os amigos, a dança e tal. E não, tem muitas coisas. O Bob Esponja traz isso. Ele curte, ele ama ir para o trabalho dele, ele ama chegar mais cedo, ele adora quando é segunda-feira. E é claro que isso é colocado num tom de humor, né, de contraponto, mas a gente pode fazer isso. Eu gostava de ir para a escola, né? Tem criança que odeia, e tudo bem, não vamos cobrar isso de crianças, mas o fato é que você pode se divertir com o seu trabalho. Se você quiser, você aprende com alguém que você odeia, né? Numa conversa entre o sábio e o imbecil, o sábio aprende mais. Então é você querer
E é isso que eu tento passar para os meus funcionários, para os meus amigos, para os meus filhos, que é mais difícil, que casa de ferreiro, espeta de pau. Com certeza. Mas principalmente para mim. Eu, às vezes, me cobro, tento me reincentivar, tento ver, poxa, as coisas boas. Então, eu dublo os personagens, eu dou voz a eles, tento colocar minha alma ali, mas hoje em dia, já há alguns anos, eu tento pensar coisas deles para a minha vida, né? Você pode ir mudando, você pode ir crescendo. Aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, é assim que eu sou. Não dá. A gente pode crescer e mudar e melhorar muito, é só a gente querer mesmo. É fácil? Não, se fosse fácil todo mundo faria, mas só depende da gente. Com certeza, com certeza. E isso é bem significativo, porque até essa própria experiência com Bob Esponja, ela remete muito um suicídio coletivo e inconsciente que as pessoas têm sobre a própria existência. Porque, pensa bem comigo, Wendel, vamos lá, sextou. Então, a minha felicidade, ela é sexta-feira. Então, na segunda-feira é o pior dia da minha vida, porque eu estou muito longe de lá. Então, segunda-feira, eu faço tudo para que o dia acabe rápido. Na terça-feira, eu também faço tudo que o dia acabe rápido e eu começo a ficar um pouco mais feliz. Na quarta, a mesma coisa. Na quinta, eu começo a ter lampejos de felicidade. E aí, na sexta, eu entro num mar de felicidade. Sou muito feliz. E aí, eu sou feliz no sábado. No domingo de manhã, eu acordo feliz da vida. Só que quando eu escuto a música do Fantástico, aí não dá. Aí bate aquela depressão. E eu vou ter que antecipar, mais uma vez, uma semana inteira para ser feliz apenas nos finais de semana. Eu acredito que uma coisa, inclusive, está ligada à outra, porque quando você passa a ter um processo de autoconhecimento, você também adquire uma percepção particular. E quando você enxerga a vida aos seus olhos, quando você dá voz a si mesmo, você passa a contar uma narrativa sobre a própria história, não é? Então, muitas pessoas, às vezes, se enxergam como vítimas, não é? E outras ainda, eu acredito que, às vezes, assim, eu perdoo a pessoa que se enxerga como vítima, porque realmente, às vezes a gente quebra a cara, a gente sofre, a gente encontra Siri Cascudo, a gente encontra o Freeze, a gente encontra personagens assim macabros na nossa existência. Com certeza, com certeza, com certeza. Só que eu não consigo perdoar o coadjuvante, porque o coadjuvante é aquele cara que ele coloca todo mundo como protagonista da vida dele e ele deixa de viver. Não é? E isso é muito interessante e por isso eu queria fazer uma pergunta muito especial para ti. Essa, inclusive, foi a primeira pergunta que eu queria fazer para você. Sendo o protagonista, obviamente, da sua vida, qual foi o episódio mais emocionante que você já dublou? De qualquer personagem. Qual o episódio mais emocionante? São muitos. Caramba, isso é ostentação. Diga aí, são muitos. E isso é a nossa riqueza. Porque, são quase 40 anos dublando, então teve muita coisa marcante, assim, realmente, não sei se difícil ou impossível eu citar tal coisa. E foram em momentos diferentes, né? Porque tem isso, né? Às vezes, naquela sua idade, naquele seu momento, aquilo te toca, né, de um jeito que 10 anos depois não tocaria, ou 10 anos antes não tocaria. Vou dar alguns exemplos aqui, porque a memória de dublador é ruim. Mas eu lembro de quando a primeira vez que o Goku, acho que é a primeira vez que ele luta com o Vegeta, e aí ele arrebenta o Vegeta, e ele tem a possibilidade de acabar com o Vegeta. E eu já estava com ódio do Vegeta, o Wendel ali, né? Aí, ele não faz isso. Ele fala, foi bacana a luta e tal, espero que a gente lute de novo, quero ver você se recuperar e melhorar para a gente lutar de novo. E muitas vezes a gente faz o contrário na vida, né? Às vezes com a fofoca, com uma intriguinha, com uma maldadezinha, você queima alguém mesmo, e às vezes não precisava, a gente podia, amanhã, aquela história, daqui 10 anos, a gente pode ser amigos, a gente não sabe, né? A vida é muito louca. E o Dragon Ball prova isso, né? O Goku consegue juntar o Freeza numa equipe para lutar junto com eles, o Vegeta acaba, né, se unindo em outros momentos.
Eles chegam a fazer fusão, né? Então, isso foi marcante para mim. Não porque, eu tive uma visão, não, mas o contrário. Eu falei, caramba, acaba com ele aí, caramba, né? Não acredito que você está fazendo isso. Mas muito tempo depois, eu percebo que foi uma lição. E foi marcante porque eu fiquei nervoso na hora. Achei emocionante um episódio onde o Buddy Valastro conta que a mãe dele está com ela, né? Eu assisti esse episódio. Minha mãe chorou do meu lado. E eu chorei mais do que ele na cena. Meio que ninguém sabe porque a pessoa vê dublada e como está sincronizado, está bonitinho. Mas o que aconteceu? Na verdade, a minha voz embargou e falhou mais do que a dele. Porque eu imagino que ele fez aquilo algumas vezes. Ele deve ter chorado. Só que aos poucos ele começa, não, vou controlar a emoção, eu vou fazer, eu vou falar. E eu não, como eu tinha que dublar, você tem que decorar as pausas, o ritmo, as mudanças de texto, você tem que decorar. Só que eu não quero perder a emoção, para não ficar falso. Então, eu ensaiei com bastante atenção e falei, vamos gravar. Então, eu estava com a emoção bem à flor da pele, e eu realmente quase chorei, quase estraguei a gravação, porque eu ia chorar, porque aquilo foi demais, assim, para mim. Poxa, você, a sua mãe doente, você saber que não tem saída, né, que ela vai morrer aos poucos e de uma forma cada vez mais dolorida para a família. Isso foi muito marcante para mim. Que mais? Bobagens também, que você pode se emocionar rindo, né? A emoção não precisa ser só aquela... Então, o episódio em que o Bob Esponja e o Lula Molusco vão levar uma pizza pela primeira vez na casa de alguém, cara, aquilo é engraçado demais. É um dos primeiros, da primeira ou segunda temporada, sei lá. O Bob Esponja fez 20 anos. Eu nunca esqueci, porque eu me diverti muito fazendo aquilo. Eu achei muito engraçado tudo. Era muito nonsense, era muito absurdo. E no fim, o Bob Esponja chora. E é a primeira vez que o Lula Molusco defende o Bob Esponja. Ele taca a pizza na cara do cara, alguma coisa assim, porque ele ficou com dó do Bob Esponja, de tanto que eles ralaram. Mas eu me diverti demais, eu achei engraçado num nível que eu estou contando para você hoje, 18, 19 anos depois. Então a gente se emociona das duas formas, né? Chorando, tendo uma lição profunda e rindo muito de uma bobagem, porque é bem isso que a gente está do sextor, né? Sim, pode ser marcante uma conversa numa mesa de bar que você só conversou bobagem e riu muito, aquele momento pode ser mágico, mas um momento sério também, como a sua mãe, como a sua vivência com alguém, como uma frase, uma coisa que não tem a ver com dublagem, mas eu me formei em Direito, no discurso do professor de Direito Penal, ele falou uma coisa que eu nunca esqueci, eu repito constantemente e eu tento ficar atento a isso. Que ele falou, na vida não tem prêmio nem castigo, tem consequências. E eu nunca mais esqueci disso. Então é legal a gente ficar com a nossa anteninha aberta, porque a qualquer momento, inclusive num episódio de Bob Esponja, você pode aprender alguma coisa que te leva para a vida inteira, ou não só aprender, se divertir o suficiente para você ter em mente de como aquele momento foi gostoso. Eu ouço muito isso que você falou, né, da voz marcante e tal, de pessoas que passaram por depressão, por abuso quando era menor, por agressões, enfim, por várias e várias e várias coisas muito pesadas e graves, que diziam que o meu momento de felicidade era assistir Dragon Ball. E então a tua voz me traz felicidade, e eu acho que o jeito que você fez o seu trabalho me proporciona coisas que me transformaram e tal, então me agradece. Isso é muito importante para mim, é muito sério. E eu tento, a partir do momento em que eu tive essa percepção, até hoje eu tento passar para os dubladores que não se trata de dinheiro, que não se trata de um bico, de não se trata
de aparecer num programa de TV, de ter X seguidores. Se trata de você ter a possibilidade de, naquele momento em que estão te pagando, ainda assim, impactar vidas eternamente e transformar a vida dessas pessoas. Então, faça o seu trabalho com muito empenho, com muita vontade, né? Voltando no exemplo bobo do parafuso lá, do cara que faz parafuso, esse parafuso pode realmente transformar a vida de alguém. E você estava lá, mesmo sem saber. Com certeza, e literalmente, porque às vezes quando solta um parafuso de algo, dá um problema muito grande, né? Inclusive... Se for daqui, então... eu ia falar isso porque minha mãe está assistindo. Mãe, um beijo para você. Zerei a vida. Estou entrevistando o Wendel. E a minha mãe, um dia, ela perdeu um parafuso e eu fiquei preocupadíssimo. Mas não era da cabeça, não. Era da coluna. Ela fez uma cirurgia na coluna. Aí eu falei assim, mãe, não se desespere, né? O problema é você perder um parafuso da cabeça. Isso é interessante, Wendel. Infelizmente, a gente já está finalizando. Como assim? Eu estou falando com um cara 10 minutos. Que absurdo, né? Eu estou sofrendo já, meu Deus do céu. Isso é interessante, cara, porque eu li uma vez um clássico da literatura alemã, de Johann Wolfgang Goethe, chamado Fausto. E Fausto é um cientista, né, um doutor, inclusive, é uma história paralela, né, muito parecida com a história de Jó. Porque Fausto, ele é um cara extremamente inteligente, só que ele não é feliz. E aí aparece para ele Mefistófeles, que é um demônio, e ele fala assim, cara, você quer ser feliz? Vamos fazer um pacto. Porque se a gente fizer um pacto, eu tenho certeza que eu vou fazer você feliz. E no dia que você for feliz, você vai dar a sua alma para mim. Mas tem um segredo. Quando você for feliz, quando você tiver aquele momento incrível, você vai dizer, para, és belo, não há nada além disso. E o livro começa. E o Mefistófeles leva para Fausto mulheres bonitas, bares cheios, experiências milagrosas. Ele faz com que Fausto multiplique água em vinho. Ele faz com que Fausto conheça Helena de Troia. E todas essas experiências, ao acúmulo dos anos, na verdade se tornam perdas. Porque ele percebe que ele está perdendo muita coisa. E ele não consegue ser feliz. Depois de muitos anos, já praticamente desistido da ideia de felicidade, da ideia do rap, ele senta numa cadeira e ele começa a olhar no horizonte. E no horizonte estão nascendo, na verdade, já estão colhendo as frutas de uma semente que ele plantou há muito tempo atrás. E os trabalhadores que colhem aquelas frutas estão cantando, estão sorrindo, porque eles estão levando aquilo para casa, para as pessoas que eles amavam. E naquele momento ele se emociona, ele chora, e pela primeira vez ele sente o que é felicidade. E ele diz, para, és belo, não há nada além disso. Porque ele entendeu que o sentido da vida é dar sentido à vida de alguém. Ele entendeu que a felicidade não está apenas no momento que nós vivemos para a gente, mas quando a gente multiplica essa experiência com o outro. A partir do momento que a gente divide esse sorriso com o outro, as coisas elas passam a ser eternas. Eu lembro que quando eu era muito mais novo, eu tinha uma dificuldade de lidar com perdas. Então, quando eu perdi um lápis, principalmente... Alguém já fez isso. Então, suas percepções, seus aprendizados, é muito legal de que quem está assistindo aprenda com essas experiências. Sim. E acredite nelas. E coloque em prática em suas vidas a partir de já. Por quê? Porque você falou do Ronald, e eu comecei a fazer o Ronald porque eu tinha 19 anos, por aí, 20, e eu queria ganhar mais, e o Ronald pagava mais do que eu ganhava naquela época. Então eu aceitei para ganhar mais. Mas, ao mesmo tempo, a gente quando é jovem, também, quando é adulto também, mas a gente tem umas babaquices, né? Tem umas ideias pré-concebidas. Então, tipo, eu falei, caramba, eu vou me vestir de palhaço. Isso é ridículo. Então, eu tinha vergonha de ser o Ronald. E aí, eu não fazia tão bem, eu acho, no meu julgamento. Até um momento em que, em algum dia, eu resolvi me divertir. E ali, naquele momento, eu entendi o que era ser o Ronald. E foi, talvez, o melhor trabalho que eu já fiz.
foi o que mais me trouxe lições como ator, porque eu tive que aprender um monte de coisa que eu não sabia, e tive que aprender a dominar a mim mesmo e ao meu cérebro em várias situações que envolviam várias coisas. Se eu ficar falando aqui, a gente vai se alongar. E a partir... A gente teve alguns Ronalds, e eu não vou ficar aqui com babaquice também de falsa modéstia, mas talvez eu tenha sido o melhor. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Porque cara, eu me permiti me divertir, aprender e viver aquelas experiências. Então tinha com escolas na favela, com escolas de milionários, com restaurantes McDonald's lotado, restaurantes vazios, crianças com câncer, crianças tetraplégicas. Então eu vivi várias situações e em todas elas eu tive que aprender, e eu percebi que o Ronald não era um palhaço, não diminuindo o palhaço, que é muito legal, eu sempre gostei de palhaço, e eu sou um palhaço, né? Minha vida é fazer palhaçada, mas no sentido de que ele era um outro personagem muito maior, e só depende a gente na nossa vida também, se você vai ser um palhaço no sentido ruim e ter vergonha disso, ou se você vai ser um cara que se diverte e que agrega muito valor na vida das pessoas, né? E realmente ser Ronald foi uma das coisas mais legais assim da minha vida em vários sentidos, e isso talvez só tenha sido legal desse jeito porque em algum momento eu me permiti me divertir. É aquilo que a gente falou no começo, né? Se eu podia ter ficado o tempo inteiro achando que era bobo, que era ridículo e que era só pelo dinheiro, ou eu podia colocar tudo isso em segundo, terceiro plano e tirar aquilo como diversão, como aprendizado, como experiência de vida. E foi o que eu fiz, e isso me tornava... milhares e milhares de vezes eu estava super triste, super chateado, com algum problema sério, quase pensando em, putz, eu não quero fazer o show, e eu passando a maquiagem, né? Eu mesmo me maquiava, ai, que droga, que saco, não sei o quê. Cara, em 10, 15 minutos de show eu já não lembrava de mais nada. E quando terminava o show eu estava bem. E a vida é isso mesmo, quando você compartilha felicidade, conhecimento, alegria, leva coisas impactantes de forma alegre e construtiva, isso, o universo te dá isso de volta. Normalmente eu acho que é imediatamente, mas se a gente não tiver a percepção desse imediatismo, em algum outro momento a gente vai ter. Perfeito. Não sei se você está escutando esse barulho. Tá chovendo aqui em Gramado, então eu acho que alguém lá em cima se emocionou com essa nossa fala, porque eu estou emocionado. Wendel, é um prazer assim enorme conversar com você. Você é de São Paulo? De que lugar que você é? Sim, de São Paulo. São Paulo? Ô, produção, tem um panetone fácil aí, aquele da horinha? Eu sou de São Paulo também. Eu vou levar um presente pra você, meu querido. Vou levar um presente pra você. E, Wendel, eu quero agradecer do fundo do meu coração, em nome de toda a nossa equipe, em nome de todos os nossos inscritos, em nome de todos os meus seguidores, em nome de todos os seus seguidores e de toda essa geração que você impactou, não apenas com a sua voz, mas com a sua vida. Muito obrigado. Esse momento aqui para mim e para todos nós ficará gravado não apenas no YouTube, mas também no meu coração. E eu quero fazer um último pedido para a gente finalizar, porque a produção aqui já está puxando minha orelha, que acabou o tempo. Mas eu queria pedir, por gentileza, para o Goku desejar um happy day para todos nós aqui. E, galera, alguém consegue fazer esse take? Aê, aqui, por gentileza. Aê, ó, meu mano. Esse aqui é seu. Esse é seu. Esse é seu. Legal. Te espero lá na Unidub, hein? Eu vou lá, prometo. E muito obrigado, Mi. E eu queria pedir pro Goku mandar esse abraço aí pra galera do Happy Day e desejar... mano, se você gravar isso daqui, pô, zerei a vida, cara. Você tá maluco? Wendel, por favor. Bom, primeiro, muito obrigado a você. Obrigado a toda a galera aí da produção, os responsáveis, o Gambit que criou esse elo aí. Fico muito feliz mesmo. Parabéns pelo projeto de vocês, que leva
não só tem uma causa social, mas está aqui levando felicidade e ensinamento, porque quanto mais pessoas felizes no nosso mundo, melhor ele vai ser. Então, parabéns e muito obrigado por poder fazer parte disso. Uma mensagem aí para os jovens que estão assistindo, que hoje em dia a gente tem tudo fácil, tudo muito imediato. Se acostume com o não, se acostume com o problema, se acostume com as coisas ruins, porque senão você vai estar fadado à infelicidade. O não é maravilhoso na nossa vida e a perda principalmente. Mas vamos lá, que eu não quero tomar mais o tempo de vocês. Oi, eu sou o Goku. Não percam o próximo episódio de Dragon Ball Z será... Tenha um Happy Day incrível. Melhor, tenha um Happy Year com poder de mais de 8.000. Feliz Natal. Feliz 2021 para todos nós. E na próxima eu vou usar meu teletransporte para estar aí com vocês e dar um abraço em cada um. Valeu, galera. Fui. Valeu, Wendel. Amamos você. Um grande beijo. Obrigado por tudo. Beijo! Galera, que momento especial, que momento especial. Você gravou isso?